gente! Hoje me trazer aqui pro canal mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias. Então roda a vinheta. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Oi, aqui é a Anice. Vem pro meu blog você também. Te espero, viu? Beijinhos! Então, gente, hoje mais um vídeo do quadro Contando Memórias, que é basicamente alguma história engraçada, triste, divertida, romântica, de amizade, enfim, são histórias, memórias que as pessoas me mandam, histórias para eu estar repassando, né, contando aqui para vocês. E muitas das vezes são anônimas ou são específicas com os nomes das pessoas. E hoje teremos mais uma história triste, né, e não iremos revelar nomes novamente, assim como foi em uma história aí passada que já teve. Não iremos revelar nome, então, né, vou começar. A pessoa tinha 8 anos de idade e moravam na cidade. E os pais decidiram se mudar, né, de casa. Nessa mudança de casa, eles foram para outra cidade. Chegando nessa outra cidade, até eles encontrarem uma casa para morar, eles foram morar no sítio, numa fazenda. E nesse meio tempo que eles moravam nessa fazenda, não tinha vizinhos, não tinha ninguém, era bem no meio do mato mesmo. Só ficou eles. E eles quem? O pai, a mãe e essa menina de 8 anos. E ela tinha 2 meios irmãos, que eram filhos do pai dela, que a mãe criava junto, né, aceitava como filho, como se fossem filhos dela de sangue. Eram filhos do marido, né, filhos do pai dela, irmãos por parte de pai. E ela foi morar lá nessa fazenda, né, enquanto não arrumava uma casa para morar, eles ficaram morando nessa fazenda, todos lá, né, e essa menina com os irmãos e os pais. E ela tinha 8 anos e o que aconteceu? Esse filho, né, do pai dela, era um filho e uma filha. Esse filho do parte do pai dela simplesmente começou a abusar dela. Ele começou a abusar dela, ela tinha 8 anos, ele agarrava ela e fazia, né, o abuso. Os pais dela nunca perceberam, nunca souberam. E ele praticou isso por mais de um ano com ela. E ela ficou com muito medo, não tinha vergonha, medo de falar para os pais. E aguentava tudo calada, né? E eles ficaram, né, nesse um ano morando aí na fazenda. E nesse meio tempo que eles ficaram morando na fazenda, ele ficou praticando esse abuso com ela, né? E depois eles foram morar na cidade, em outra casa. E ele parou, né, com esse abuso, parou de praticar esse abuso com ela, mas ele, todas as vezes que ele pegava ela no colo, quando ele ia descer ela, ele ia, tipo, que esfregando o corpo dela, assim, para poder passar nas partes íntimas dele, assim, e esfregando, né, no corpo dele, e ela logo lembrava, né, da cena que ela vivia com ele. Passou-se os anos, né, ela já estava com 12 anos, e a mãe dela, né, ia sair com ela para poder ir no supermercado, né, ao mercado, e iria com ela, e iria deixar o sobrinho dela de 2 anos com a sobrinha de 10 anos, por mais ou menos 1 hora ou menos para ir no supermercado e voltar. E nisso ele vai e chega na casa da mãe dela. Com ele chegar na casa da mãe dela, ela logo ficou muito nervosa, muito apreensiva, com medo do que ele poderia fazer, já que tinha uma criança ali de 10 anos e o outro de 2 anos. Ele poderia fazer qualquer coisa, ia ser, né, o prato cheio para ele fazer, já que ele ia ficar sozinho com aquelas crianças. Então, na mesma hora, ela ficou nervosa, falou para a mãe que não queria ir para o supermercado mais, e começou a ficar nervosa. Aí a mãe dela foi tentar entender o que era. Aí foi onde ela contou para a mãe dela, revelou para a mãe dela e para os irmãos dela o que havia acontecido com ela quando ela tinha 8 anos. E com isso, né, a mãe dela acreditou nela. Então, todo mundo começou a saber, né, o que ele fazia. Ninguém chegou a tomar nenhuma providência e falar com ele nem nada, mas todo mundo sabe dessa situação que aconteceu. Ele acha que ninguém sabe, que ela não lembra disso, mas ela lembra muito bem e contou. E a mãe dela
ouviu ela, acreditou, né? E já que ela já era uma adulta, quando pequena, né, ela tinha medo de contar e a mãe não acreditar, achar que era doideira de criança. Mas com ela já está adulta, a mãe, né, acreditou nela e não, ninguém tocou nesse assunto com ele, ninguém falou nada. Ele até hoje ele acha que ninguém sabe, que ela não lembra, mas ela lembra sim. Ela era uma criança, mas ela lembra. Isso está na memória dela até hoje. Isso é um trauma na vida dela. E mesmo depois, né, que ela mudou para a cidade e ele ficou lá na fazenda, eles ainda se encontravam muitas das vezes e foi vamos poder dizer assim, um tormento na vida dela. Ele era uma pessoa muito ciumenta, ele vivia perseguindo ela e, tipo assim, até ela conseguir casar, ele foi um tormento na vida dela. Até uns tempos atrás, ele atormentava muito a vida dela e tipo que não superava, né, que ele perdeu ela, vamos dizer assim. E ele é uma pessoa que mora até hoje nessa fazenda isolada. Ele não, tipo assim, é uma pessoa que tem que ficar isolado mesmo, porque ele é desse jeito. Podemos dizer até que ele não é um homem, ele é um bicho, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa, né, eu acho que merece ficar assim mesmo, isolado em um canto, porque pra mim não, isso não é uma pessoa. Porque praticar isso com uma criança e uma própria irmã, né, é uma situação muito triste, muito triste. E ela conta que ela somente não engravidou porque ela ainda não menstruava, né? Porque ela ainda não menstruava. Se ela menstruasse, ela teria engravidado, porque mesmo ele praticando com ela esse abuso e ela sendo pequena, né? Ela poderia ter engravidado se ela já tivesse menstruando, né? Mas a sorte dela é que ela não engravidou nem nada pequena assim, porque ela ainda não menstruava. Mas, enfim, é uma história muito triste, muito pesada, que ela quis contar, né, aqui no canal. Não quis revelar o nome dela, mas quis contar, né, passar à frente essa história. Mais uma história de abuso infantil. Já contei outra história de abuso infantil aqui no canal de outra pessoa. E hoje vim contar novamente outra história de abuso infantil de outra mulher. Hoje ela tem 31 anos, ela já, né, superou isso tudo que passou na infância, mas toda vez que ela vê ele, ela lembra dessa situação, ela fica nervosa ainda, ela fica triste e fica com medo, né, que ele possa fazer isso com outras crianças, com parentes dela pequenos, né? E é um trauma ainda, fica um trauma ainda na cabeça, né? Mesmo que passe anos, que ela viva a vida dela com o marido dela, ele vive na vida dele lá, mas isso fica na cabeça, isso fica guardado, né? E ela sofre até hoje com isso. E às vezes ela até chora, às vezes ela até se revolta ainda, lembra dessa situação, do que ele fazia, ela fica revoltada, ela chora de raiva disso tudo que ela passou. E isso tudo que ele fez, né, ele pode ainda fazer com outras pessoas, é uma situação muito complicada, que se você aí, mulher ou menino ou menina, criança, que já sofreu ou sofre com isso, procura alguém, conta pra alguém, não guarda isso, gente. Porque antigamente a gente sabe que era muito mais complicado chegar para um pai e para uma mãe contar uma situação dessa que está acontecendo dentro de casa ou perto de casa, com um vizinho, alguém próximo. É complicado chegar pro pai e pra mãe contar uma coisa dessa, mas a melhor opção a se fazer é isso, é contar pro seu pai, pra sua mãe, que você está sofrendo esse abuso, porque tenho certeza que nos tempos de hoje as pessoas vão entender e vão te ajudar, vão recorrer, vão fazer alguma coisa, alguma atitude vai ser tomada e você vai conseguir sair dessa vida. Então, se você está me assistindo aí, você é adolescente, se você é jovem, se você é criança, tá passando por alguma coisa assim parecida, mesmo que não seja o ato em si de abuso sexual, mas que seja com palavras, com olhares, alguma coisa assim, conta pra alguém, não guarda isso pra você, não, conta pra alguém, pede ajuda, porque a melhor coisa que você pode fazer é pedir ajuda de alguém e tem certeza que alguém vai te ajudar e você vai conseguir sair dessa situação. Então, gente, foi essa a história de hoje. Mais uma história contada aqui no nosso quadro Contando Memórias. Espero que vocês tenham
gostado, né, de ouvir essa história de hoje. É uma história triste, uma história de superação, mas é uma história que merece ser contada, ser passada à frente, porque muitas pessoas já passaram por isso ou passam por isso, então isso é um assunto que deve ser muito falado, né? Então é mais uma história, né, de abuso infantil que eu venho contando aqui no canal. E se você aí tem alguma história engraçada, história de amor, história de acasos da vida, história de reencontro, histórias, enfim, qualquer memória, qualquer história que você quer que eu passe aqui no canal à frente, que eu conte aqui no canal, me procura no Instagram, @blogdanices2 e manda lá a sua história. Pode ser escrita, pode ser em áudio, pode ser no final você coloca, ó, eu não quero me identificar, quero que seja anônima, ou então quero que seja identificada, eu vou mandar fotos para você incluir no vídeo. Enfim, você pode mandar várias histórias para mim, qualquer história que você quiser que eu conte, pode mandar para mim lá no Instagram, ou você manda para mim no WhatsApp se você tiver meu número, ou também você pode mandar no meu e-mail, que eu tenho um e-mail específico para as pessoas que quiserem mandar histórias para mim. Vou colocar aqui na tela agora o e-mail passando. Para quem quiser mandar a história para mim, para eu contar, né, aqui no canal, pode mandar para esse e-mail aqui também. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais e fiquem todos com Deus. Beijinhos!